O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor, decidiu por aplicar multa de R$ 6,6 milhões às empresas Facebook e Facebook Serviços Online do Brasil. A penalidade foi aplicada em processo administrativo em razão do compartilhamento indevido de dados de usuários. O caso começou a ser investigado após notícia veiculada pela mídia em 4 de abril de 2018, informando que usuários do Facebook no país poderiam ter sofrido com o uso indevido de dados pela consultoria de marketing político Cambridge Analytica. O processo administrativo investigou a existência de violação dos dados pessoais dos consumidores contratantes da plataforma Facebook, bem como se alguém havia obtido acesso indevido a tais dados, levando-se em consideração a forma de consentimento do usuário, em que o padrão é o compartilhamento automático de dados com os desenvolvedores de aplicativos dos amigos desse usuário. A decisão destaca a configuração de relação de consumo, no caso em análise, em que o Facebook e Facebook Serviços Online do Brasil são considerados fornecedores, nos termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que colocam à disposição dos consumidores brasileiros os serviços e produtos associados à plataforma, sendo aqueles, a priori, destinatários finais de tais serviços e produtos, ainda que esses últimos não sejam remunerados pelos consumidores. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor concluiu pela existência de prática abusiva por parte do Facebook e do Facebook Serviços Online do Brasil. Segundo a decisão, resta evidente que dados dos cerca de 443 mil usuários da plataforma estavam em disposição indevida pelos desenvolvedores do aplicativo This is Your Digital Life, para finalidades no mínimo questionáveis, e sem que as representadas conseguissem demonstrar eventual fato modificativo de que tal número foi efetivamente menor. Ainda segundo a decisão, as empresas, em razão do compartilhamento automático de dados de amigos de usuários com os aplicativos, deveriam ter um cuidado muito maior na gestão desses dados, uma vez que o modelo de consentimento adotado teve implicações relevantes para o número de pessoas com dados expostos, o qual é certamente muito maior do que se fosse adotado um modelo de opt-in para tal compartilhamento de tais dados. Neste particular, deve ser ponderado que tal lógica fez parte, pelo menos dentro do período em que se deram as condutas apuradas, do modelo de negócios da plataforma, e como tal, as representadas também devem arcar com os riscos daí decorrentes quanto à proteção dos direitos de personalidade e da privacidade de seus usuários. Ainda quanto aos fatos em análise, as representadas falharam em oferecer a proteção correspondente. Além disso, houve falha na informação adequada por parte do Facebook e Facebook Serviços Online do Brasil aos seus usuários a respeito das consequências do padrão de configuração de privacidade, especialmente quanto aos dados dos amigos e amigos de amigos dos usuários e a relação com os dados compartilhados com desenvolvedores de aplicativos que tais amigos venham a utilizar. Após a decisão do processo, as empresas serão intimadas acerca da possibilidade de interposição de recurso no prazo de 10 dias, bem como do recolhimento do valor da multa em até 30 dias. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, comentou a multa imposta ao Facebook, afirmando que o futuro da proteção do consumidor está nas redes digitais. Moro disse: o Departamento de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública multa o Facebook pelo compartilhamento indevido de dados dos usuários. As redes revolucionaram a forma pela qual nos comunicamos e nos expressamos, mas há questões sobre privacidade a serem consideradas. O futuro da proteção do consumidor está nas redes digitais. Passou o tempo no qual o problema era a troca do liquidificador quebrado, embora este também precise ser substituído. Olha, Réveillon chegando e turistas em transatlânticos começam a desembarcar no Rio de Janeiro para curtir a festa da virada. E toda essa movimentação pode injetar aproximadamente 3 milhões de reais na economia do município. E o setor hoteleiro também está otimista. Não é isso, Maurício de Almeida, direto do Rio de Janeiro? Bom dia para você.
Olá, bom dia, Renata. Eu estou aqui no Porto do Rio de Janeiro, onde agora pela manhã 2 navios já chegaram e daqui a pouquinho uma terceira embarcação deve atracar no Pier Mauá. Ao todo, durante toda a temporada do Réveillon, 7 transatlânticos vão passar pelo Porto do Rio, transportando 20 mil turistas que devem gastar aproximadamente 3 milhões de reais aqui no Rio de Janeiro. Esses turistas também geram empregos, tanto que o Porto do Rio contratou 700 funcionários temporários que vão trabalhar durante toda a temporada de 2019-2020 de cruzeiros que chegam aqui na cidade. E uma pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo revelou que o setor está otimista. O maior índice de confiança foi registrado aqui na região sudeste, onde os empresários revelaram que nos próximos meses pretendem investir em seus negócios. 63,1% dos empresários falaram que pretendem fazer novos investimentos até março do ano que vem. E o setor hoteleiro também está otimista em todo o país. Essa pesquisa do Ministério do Turismo revelou que no terceiro trimestre desse ano, o faturamento do setor hoteleiro no Brasil aumentou 29,4% em comparação com o mesmo período do ano passado. Renata. O dia está bonito por aí, Maurício. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho. A primeira infância é o período mais importante para o desenvolvimento linguístico de uma criança, segundo o Ministério da Educação. Por isso, foi lançado esse ano o programa Conta Pra Mim, que prioriza a participação dos pais nessa etapa da vida dos pequenos. Tainá é mãe de Luana, que hoje tem 6 meses. Desde os 3, a bebê ouve histórias com direito à narração e vozes dos personagens. Pelos mares do mundo. A pequena nem sabe ler, mas já tem uma biblioteca e mostra certa intimidade com as páginas. E não é que a menina já tem o seu livro preferido? Eu faço a voz da baleia, então é uma coisa diferente. Então ela já olha... Aí fica esperando eu ficar falando com ela em voz de baleia, contar da baleia. Ler para uma criança de qualquer idade é fundamental para despertar a sua curiosidade pelo livro e pelas narrativas. Para essa psicopedagoga, além do cognitivo, o estímulo à leitura desde cedo contribui para o desenvolvimento geral da criança. Ajuda na perspectiva de desenvolver a fala, a oralidade, a própria percepção visual que a criança faz, né? Tudo isso tem impacto quando a gente permite o acesso das crianças a livros literários ou qualquer outro material de leitura. Ler é viajar para universos distantes sem sair do lugar. É dar asas à imaginação e entrar no fabuloso mundo encantado dos contos de fadas, fábulas e lendas. E assim despertar o gosto pelo conhecimento. Momentos como esse são muito importantes para a formação de pessoas melhores, de pessoas mais sensíveis. Através da leitura que a gente se torna um adulto criativo, é através da leitura que a gente expande nosso vocabulário, entra nesse universo da imaginação, faz com que a gente seja adultos melhores, né? E tem esse poder de sonhar, de transformar o mundo e acreditar. A Bia tem 4 anos e ainda não sabe ler, mas adora histórias. O pai da menina, jornalista, escreveu um livro só para ela, em que incentiva a filha a doar parte das muitas bonecas que tem. Olha, e neste ano, o combate a doenças raras também ganhou um reforço. A Anvisa simplificou as regras para a aprovação de medicamentos para tratar essas doenças. Como resultado, o número de remédios quase dobrou. Erfandel, Translarda e Besponsa. Nomes que provavelmente não significam nada para a maioria da população, mas que podem garantir qualidade de vida para pacientes com doenças raras. Estes são alguns dos 19 medicamentos aprovados em 2019 pela Anvisa, 90% a mais que a quantidade de registros de remédios para doenças raras feitos no ano passado. Uma mudança nas regras da agência permitiu análises mais rápidas. Essa resolução, ela traz prazos mais céleres, tanto para a agência quanto para a empresa, apresentarem e analisarem os documentos necessários para a concessão do registro desses medicamentos para doenças raras, e ela também permite que alguns documentos sejam apresentados após o registro, desde que seja comprovada a qualidade, a segurança e a eficácia daquele medicamento. Para este oncologista, médico especialista em câncer, o aumento da disponibilidade de medicamentos para doenças raras pode significar mais vida para pacientes.
esses medicamentos proporcionam um aumento de qualidade de vida, de controle de doença, de melhoria muito grande de vida desses pacientes. Às vezes até uma pessoa que poderia morrer rapidamente, com acesso a esse tratamento, pode ter uma resposta clínica muito importante e aumentar a sobrevida, a qualidade de vida de forma significativa. Uma doença é considerada rara quando afeta até 65 pessoas em cada grupo de 100 mil indivíduos. Não tem cura e as opções de tratamento disponíveis são muito poucas. No Brasil, estima-se que quase 13 milhões de pessoas vivam nesta situação. Após o registro, as empresas têm até 1 ano para oferecer o medicamento no mercado nacional. Este ano, a Anvisa também aumentou em 40% o número de aprovações para estudos clínicos relacionados a doenças raras. Em 2018 foram aprovados 17 estudos clínicos de medicamentos para doenças raras. Em 2019 foram 24 aprovações, o que coloca o Brasil em uma posição mais competitiva e também fornece acesso da população a esses medicamentos na fase de estudo clínico. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.